Fala T&D, direto do CBTD, e hoje a gente vai conversar com Carlos Chaer, que é aí um empresário do segmento de palestras. Gente, muito conhecido nesse mercado, já há 40 anos. Eu quero saber, Chaer, por que o CBTD? O que você trouxe diferente para cá nesse ano? Olha, o CBTD frequento desde a abertura em Santos e esse ano eu trouxe, pela primeira vez que a gente está participando com o stand, e trouxe 4 palestrantes exclusivos que são mentorados nossos, né? São palestrantes que um fala de inteligência artificial, que é o Danilo Gatto, a Cláudia Rosa, que é uma Shark Tank, o Rodrigo Calegari, que vai falar de gestão de pessoas, e tem também a Tata Perrone, que é uma pessoa de marketing que vem falar de mídias sociais para RH, né? Então essas são as novidades que nós trouxemos esse ano. E vamos falar um pouco desse mercado, né? Porque a gente sabe que quando a gente trata de educação corporativa, tem sim ali uma parte que são programas mais longos, são alguns tipos de consultoria que acabam oferecendo, e a gente percebe que as empresas têm uma sede, Chaer, de perceber ou experimentar temas, especialistas que vêm mais no recorte de palestras. Esse é o seu segmento, correto? E o que você tem percebido deste momento que as empresas aqui no CBTD estão vindo buscar? Obviamente o tema principal hoje procurado, não tenha dúvida, que é a inteligência artificial. Esse é o tema do momento. Mas assim, existem outros temas também que estão em alta, que é a saúde mental, né? Que é uma coisa que procura bastante hoje em dia, tão precisamente precisa disso, tá a situação do burnout nas empresas. Então toda essa parte de saúde mental são os dois tópicos do momento. Saindo disso, vai para a inovação, que é algo que a inovação estão chamando mais também por causa da inteligência artificial. É o que está mais sendo pedido hoje em dia, tá? Claro que existem várias empresas que durante a convenção precisam de celebridades, tá? Legal. Não necessariamente autoridades no assunto, mas celebridades que atraiam público, que fazem pessoas. Isso sempre continua, né? Tem a dúvida nenhuma. Né? E quando a gente fala assim, na comparação do mercado, você já está 40 anos no mercado, o que você viu que foi mudando, evoluindo na necessidade das empresas e o que eles têm colocado, assim, isso daqui é inegociável, preciso que entregue este produto, essa palestra, esse tipo de narrativa? De 40 anos para cá, claro que mudou muita coisa, né? Eu me lembro dos primeiros palestrantes que começaram 30, 40 anos atrás, e tinha um apelo bem motivacional. Então ele fala assim, mas o motivacional no sentido, porque as pessoas falam, o que é motivacional, né? Toda palestra tem que ser motivacional, mas o motivacional no mercado é visto como algo leve, algo meio para deixar as pessoas, né, mais felizes, tudo. Mas o mercado veio mudando de lá para cá, e cada vez mais a exigência por conteúdo, realmente, as empresas estão precisando e pedindo. Então, normalmente, quando um grande evento traz celebridades, eles procuram trazer pessoas técnicas também, porque isso está sendo solicitado, e também necessário não só a motivação, porque aquela palestra que termina só na motivação, no dia seguinte cai por terra, dura um dia, Gera um 2 dias, aprendizado, que é o que a gente está gera um buscando. aprendizado. E cada vez mais eles estão pedindo isso, essa necessidade, e fica claro que os clientes querem o aprendizado. Muito mais treinamentos estão pedindo hoje em dia, tá? Então, eu pego o meu exclusivo de inteligência artificial, por exemplo. Estão pedindo muito mais treinamento para a equipe deles do que, na verdade, uma palestra. Ele é um professor da GV, ele então tem toda a parte técnica e tem a motivacional também. Mas o que estão pedindo mais é a parte técnica. As empresas estão cada vez mais exigentes e mais necessitando mais ainda desse treinamento da sua equipe, né? Então, isso é uma coisa que mudou bastante. Por outro lado, hoje o número de palestrantes no mercado é muito grande. Muito maior. Muito maior. Existe muito mais palestrantes. Existem muito mais agências como a minha, vendendo, tentando o seu lugar ao sol, né? Isso é normal, todo o mercado, né? Então, assim, fica mais fácil para as empresas também. Tudo bem, esse aqui não é uma celebridade, mas ele é autoridade nossa, não. Então, a gente, como agente,
como agente, como curador, eu procuro mostrar para as empresas a possibilidade de ela ter muito mais conteúdo, muito mais isso, e às vezes não é uma celebridade, não é tão conhecido, mas que vai entregar exatamente o que ele precisa. Tem uma outra questão que é sempre desafiadora, que é o tempo, né, Chaer? Então, a gente sabe que tem aquele padrão, uma palestra de 1 hora. Tem um padrão, mas as empresas atualmente, elas têm tido necessidades de encurtar esse tempo. A gente tem vivido uma pressa absurda para as coisas. E a gente tem caído ali para 45, meia hora, 15 minutos, principalmente aí por esses grandes eventos que trazem os TED Talks em 15 minutos e mensagens poderosas. Como você tem feito essa adaptação e também preparado as narrativas, porque os palestrantes querem mais tempo para entregar sua ideia? Como é que a gente combina essa equação? Pois é, essa pergunta é muito legal. Eu já fiz muita palestra na minha vida e compreendo um palestrante quando sobe no palco, ele quer entregar tudo, quer entregar mais. Se deixar ele fala 2 horas tranquilamente, tá? Mas isso mudou e mudou muito. E você chegou até os 15 minutos, eu vou te falar até uma coisa que chegou no Brasil, não ficou muito tempo porque foi perto da pandemia, palestras de 5 minutos. Ela fala, que é isso, Chay? Sim, 5 minutos. A empresa era Disrupt. Ela tem na Europa, tem nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ela fez uma introdução, tem até palestrante, posso até citar o nome dele, o Zugaib, fez a mesma palestra dele. A mesma palestra que ele fez, eu sempre falo isso para os meus mentorados, falo, você tem que saber falar. Ele fez a mesma palestra que ele fez em 1 hora aqui no CBTD, ele fez 5 minutos. Claro que ninguém acredita na hora, não, mas o Zogaib pôs tantos slides girando automaticamente cada 10 segundos e sincronizou a fala dele com os slides virando. Ele deu uma palestra, uma mensagem em 5 minutos. Então, é possível. Desde que veio o TED Talks, a palestra hoje já não se fala mais em 1 hora, fala em 45 minutos. Beleza. E aí, de 45 minutos a meia hora é super normal hoje, super normal. E aí, com o TED Talks, as pessoas estão se preparando para falar em 15, 20 minutos e mandar seu recado ali. Então, nos meus mentorados, eu procuro deixar claro para eles o seguinte, olha, você não vai lá para contar uma história, para treinar ninguém, você tem 15 minutos para mandar o seu recado e falar no coração e na mente da pessoa. Perfeito. Então, a sua mensagem tem que ser encurtada e dá para fazer. E eu pego sempre como exemplo o Zugaib. Eu pego ele sabe ele é disso. maravilhoso. Eu sempre beijo para o nosso professor Eduardo Zugaib. Chaer, se você pudesse deixar assim, 3 questões que precisam acontecer numa palestra, para quem está nos assistindo, que acompanha o CBTD e que tem pensado, tem sonhado, quem sabe, eu também tenho um assunto, eu também tenho um tema, eu também quero ir para o palco. O que tem que ter ali, aqueles 3 tópicos principais? Tá, eu vou dar esses 3 tópicos, mas antes eu vou falar uma coisinha assim. Muita gente quer ser palestrante, todo mundo tem sua história, não tenha dúvida, sua história pode ser útil para um monte de gente e tal. Mas você tem que entender que não é sobre você, é sobre ele. Então, o que a sua história pode fazer por ele? Eu costumo dizer o seguinte, se você não é uma celebridade, porque se você é celebridade, você sai da TV, todo mundo vai querer te ver. Bom, você não é uma celebridade. Mas eu sou uma autoridade num assunto. Ou então, eu tenho uma história de superação. Bom, tudo bem. História de superação é legal, mas você não é celebridade. Então, tira isso aqui de lado. Você tem que estudar muito. Então, primeira coisa, estuda sempre. Estuda sempre para que você possa realmente ser uma autoridade no teu assunto. Então, primeira coisa. A segunda coisa que eu costumo falar, você que quer ser palestrante, então assim, estou em dúvida, o que eu faço primeiro? Lembre-se sempre de, no final da sua palestra, fazer um resumo do que você fez. Isso é fácil. No slide, o que nós vimos? Isso, para marcar para quem está assistindo. E na abertura, lógico, lembrar que você tem, numa palestra, vamos falar de 1 hora, vai? A palestra de 1 hora que você tem 5 minutos para pegar a plateia, no máximo 5 minutos. Então não é sobre você, é sobre o que você aprendeu, o que você tem, o que você superou, que vai fazer diferença para quem está assistindo. Ele foi lá para buscar conhecimento e poder usar na vida dele. Então, assim, fale menos do que você é, do que você faz,
e fala mais das coisas que você fez e que deu este resultado que eles possam fazer também. Pense nas pessoas, tá? Que estão lá. Porque o palco é muito gostoso. Eu já dei muita palestra, eu sei disso. E às vezes quando você sobe lá, você tem que... É o seu momento, né? Você é o rei. Mas não é sobre você, é sobre eles. Sobre o que você pode levar para eles. Chaer, essa edição do CBTD está falando de legado, também são 40 anos do CBTD ocorrendo. Qual é o legado do Carlos Chaer? Quando a gente fala em legado, né? A gente... Todo mundo fala assim, eu quero ajudar o mundo, eu quero ajudar as pessoas. Eu não consigo ajudar o mundo todo, não consigo ajudar todas as pessoas. Então, a minha experiência de quase 30 anos nesse mercado, vamos dizer, como palestrante, como palestra e frequentando mais de 30 anos, viu que eu tenho essa experiência para passar para as pessoas que realmente querem ser palestrante, que querem levar a sua história. Às vezes, ontem mesmo veio uma moça com uma história muito bonita, mas do jeito que ela me contou, ela não consegue falar dela, mas não consegue mostrar o que o público que está assistindo pode fazer. Então, o meu legado, o que eu deixo aqui, é exatamente poder passar para os meus mentorados, para as pessoas que se aproximarem a mim, que eu possa passar a experiência que eu tive como palestrante dentro do mercado para essas pessoas. É o legado. Eu queria até falar uma coisa, por exemplo, muito bacana. Nós trouxemos aqui o João Branco, que vai estar com a gente, que vai fazer a palestra. Ele vai falar de coração, que eu conheço bem ele, e o Pianges, que é um beijo pro Pianges. Esse cara é um anjo. Ele vai falar da paternidade, da importância disso, do legado que esse homem está deixando para muita gente. Toda hora que eu falo, eu estou com um problema que todas as meninas do meu stand querem ver o Pianges de qualquer jeito. Eu falei, como é que eu faço? Vai fechar o stand. Legal, é isso. Eu acho que eu tinha para falar com vocês. Muito bem, obrigada, Carlos Chaer, por ter vindo aqui com a gente, aqui direto do CBTD. É só o segundo dia, tá, pessoal? Tem muito conteúdo para acontecer, principalmente muito aprendizado. E a mensagem dessa conversa aqui, ó, é sobre o outro. Tocar e oferecer uma experiência de aprendizado para o outro. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.